Os comentaristas da Jovem Pan, Felipe Bueno dos estúdios aqui em São Paulo, Bruna Torlai de forma remota. Bom, a gente tem aí o presidente da República anunciando seu candidato para o governo do estado de São Paulo e temos o ex-presidente Lula dizendo nas redes sociais que Jair Bolsonaro é um psicopata e o comparou a Jim Jones. Bruna Torlai. Pois é, né? A Cristina Grêmio fez um comentário brilhante que já foi aqui exibido na primeira parte do jornal a respeito dessa comparação, dizendo o quão absurda ela é. Quanto ao nome, né, de Tarcísio de Freitas, ele é, sem sombra de dúvida, o nome mais viável para que a candidatura apoiada por Jair Bolsonaro ao governo do estado de São Paulo seja vencedora. Então, a candidatura Tarcísio de Freitas, ela é vencedora. Ele é um homem absolutamente brilhante, ele tem uma personalidade diplomática, ele é alguém que tem um domínio total do tipo de linguagem que deve ser utilizada para não se cair em armadilhas da oposição por meio aí de jornalistas que muitas vezes fazem um trabalho na mídia em associação a interesses políticos, o que é natural, mas o Tarcísio sempre se sai muito bem de quaisquer armadilhas nesse ponto, porque ele está interessado em mostrar de que maneira ele reage a problemas. Essa crítica que muitos certamente farão a ele, de que, mas o que ele conhece do estado de São Paulo, não se justifica, porque o que qualifica o grande gestor é de que maneira ele reage aos problemas que chegam até ele. Então, Bolsonaro está aí apresentando um nome justamente por considerá-lo vencedor. E você acha ele um nome competitivo para brigar com Márcio França, Haddad e outros personagens nessa corrida eleitoral por São Paulo? Com certeza, William. Eu acho que ele é uma pessoa que ele representa tudo aquilo que move o eleitorado paulista de maneira geral. Ele é uma figura que ele tem até o aspecto, né, a maneira de falar típica dos governadores que tiveram uma grande fortuna no estado de São Paulo. E, certamente, pela sua trajetória nesses últimos 3 anos, ele tem aí uma aprovação até pelos maiores críticos do governo Bolsonaro. Até as figuras que são críticas ao governo Bolsonaro reconhecem os grandes avanços em infraestrutura pelo talento pessoal de Tarcísio de Freitas. Agora, Felipe Bueno, quando você enxerga Lula chamando Bolsonaro de psicopata e Jim Jones, qual é a sua avaliação sobre a postura do ex-presidente? Bom, o ex-presidente está em pré-campanha, digamos, né, William? Então ele supostamente tem um vasto arco de coisas para poder dizer sobre o atual presidente ou sobre o que ele bem entender. Você acha justo chamar ele de psicopata? Calma, ele não é um terapeuta, né? Então eu acho inválido o ex-presidente Lula chamar Bolsonaro de psicopata. Agora, quando percebi o comportamento do presidente da República ao longo dessa pandemia, e ele se diz responsável, né, pelas vitórias brasileiras, o presidente da gripezinha, o presidente que mandou comprar cloroquina, por exemplo, o presidente que mandou enrolar na compra das vacinas, criou essa consulta popular, ele realmente tem alguns méritos nessas mais de 600 mil mortes. Aí eu fui consultar exatamente alguns terapeutas, algumas pessoas que estudaram isso, né? E a resposta foi mais ou menos a mesma, e foram diversos aspectos diferentes da terapia, né? Há elementos, sim, para dizer que é um sociopata ou que é um psicopata, mas vamos deixar claro, demanda uma análise a qual ele nunca se submeteria, né? Então, há elementos, né? Mas eu não sou analista, você também não é, o ex-presidente Lula também não é, então ficamos apenas achando, né, que ele pode ser considerado um psicopata. Mas dentro do seu achismo, você está me dizendo que o presidente teve ausência de sentimentos perante essas mortes, 619 milhões, ou melhor, 619 mil pessoas que morreram, é isso? É zero empatia, né? Ele tem empatia com o cercadinho dele, ele tem empatia com a família dele, ele tem empatia com pouquíssimos, né? Então, e ele demonstrou isso. De repente, você pode pensar assim, não, na verdade é uma estratégia de campanha. Mas como é uma estratégia de campanha? Aliás, ele está em campanha, né? E o problema é esse, ele está em campanha, mas cada vez mais fica menor o universo de eleitores dele, inclusive os que já foram, né? Então, há um problema nessa campanha de reeleição do presidente da República. Ô Bruna, esse discurso da esquerda de que Bolsonaro é um genocida, agora é um psicopata, isso não cai num vazio, na falta de argumentos?
Cai sim, William, e eu faria essa mesma crítica na época em que o Lula era presidente. Muitas pessoas diziam a mesma coisa, e assim, pessoas, mais exatamente a oposição tucana, né? Diante da dificuldade que os tucanos tinham de lançar um candidato que alcançasse a mesma popularidade do Lula, eles usavam esse expediente, que hoje eles estão aí direcionando ao Bolsonaro, como fizeram anteriormente com o Lula. Agora, o que é engraçado é ver o Lula, que foi alvo desse tipo de expediente, e sabe exatamente que isso faz parte de uma estratégia de desgaste da imagem, de transformar num monstro a pessoa para, na verdade, cortar a empatia que é natural. O presidente da República, se ele não tivesse empatia com o povo, se ele não fosse capaz de despertar emoções e de compartilhar emoções, a gente não veria toda essa comoção social que ele gera pelo Brasil, né? Então é muito difícil. Ninguém que observa realmente o comportamento do Bolsonaro vai levar a sério essa acusação dele ser sociopata pela relação que ele tem com o povo. E o Felipe Bueno citou o cercadinho, mas não dá pra gente falar só do cercadinho, que eu também, para falar a verdade, acho um pouco lamentável. Mas quando a gente vê todas as andanças do presidente pelo Brasil, a gente percebe que essa relação direta que ele tem com o povo, que vem desde a campanha, é muito forte. E é muito complicado dizer que alguém que não tem empatia consegue ter esse tipo de relação. E o presidente Lula também tinha essa popularidade elevada. E aí surgiu aí na oposição invejosa, né, tucana, esse discurso que hoje o Lula, né, talvez justamente aí, que agora parece que ele está aprendendo alguma coisa com o Alckmin, né, que teve pouquíssimos votos na última eleição, algumas coisas parece que ele está até absorvendo do seu eleito aí para vice-presidente. Ele está usando contra o Bolsonaro a estratégia tucana que era usada contra ele. Eu acho engraçadíssimo, porque no final das contas é tudo propaganda, William. Agora, Felipe Bueno, a arte do político, da velha política, é enxergar a dor do outro e se apropriar dela para conseguir votos. Você tem 30 segundos. Eu recomendo o Breviário dos Políticos. É um livro que você pode ler em um dia, né, do cardeal Mazarino, que foi a consciência de Luís XIV. Né? Recomendo, é uma leitura de fim de semana que vai agradar muito e vai trazer essa resposta. Bom, então ele não respondeu, jogou para a conta do livro. Ok, vou te poupar disso. São 13 horas.